Graça e paz, povo de Deus, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar falando de um assunto que eu gosto muito de falar e que é claro, provavelmente você já sabe que é um pouco do desenvolvimento pessoal. Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre a importância do desenvolvimento pessoal na vida do cristão e que existem muitos versículos e capítulos na Bíblia falando muito sobre a importância de sermos pessoas bem desenvolvidas, de termos disciplina, de termos constância, perseverança. E eu gostaria de tratar um pouco mais desse assunto aqui com vocês, já que eu vejo muita importância em falar desse assunto. E é claro, eu não vou deixar de falar da palavra de Deus, porque tudo que eu passar nesse vídeo aqui, tudo que eu falar sobre o desenvolvimento pessoal, eu sempre vou estar citando um versículo, um capítulo da Bíblia, que vai sempre estar relacionado ao que eu vou estar falando aqui, já que eu sou cristã e eu vivo com base na palavra de Deus. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês 11 passos do desenvolvimento pessoal. Como você pode alcançar o desenvolvimento pessoal na sua vida, quais são os passos necessários e por onde você deve começar. E eu já vou iniciando esse vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho das notificações para que você possa receber um pouco mais de conteúdo da palavra de Deus, para ouvir um pouco mais do que o Espírito Santo tem para falar no nosso coração, do que Deus tem para falar com a nossa vida. Então se inscreve aqui embaixo e ative também o sininho das notificações. E em primeiro lugar, para você que quer começar nessa jornada do desenvolvimento pessoal, é definir as suas metas, seja de médio, curto ou longo prazo. Visualize aonde você quer chegar. Por que você está querendo entrar nessa jornada do desenvolvimento pessoal? Visualize aonde você quer chegar, o resultado que você quer alcançar, para que você possa então definir as suas metas e criar o seu passo a passo para que você alcance o resultado que você quer alcançar. E em segundo lugar, aqui, o segundo passo é crie um plano de ação. Eu gostaria muito de juntar essas duas coisas, que são definir as suas metas de médio, curto e longo prazo, né? Visualizar onde você quer chegar e definir o seu plano de ação. Eu já citei um versículo aqui, mas eu vou citar ele de novo, que está lá em Lucas, capítulo de número 14, versículo 28 e 30, onde Jesus ele fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, Jesus ele basicamente ele está dizendo assim, que antes da gente fazer qualquer coisa, a gente começar a qualquer coisa, é muito importante que a gente primeiro venha se sentar e venha planejar, venha visualizar. Não, será que eu tenho dinheiro suficiente para terminar? Não só para começar, mas para terminar. Ou seja, visualize se você tem, visualize aonde você quer chegar, qual resultado você quer alcançar, defina o seu plano de ação. Eu tenho essa meta, eu quero muito alcançar esse objetivo na minha vida. Qual é o passo a passo, quais são os hábitos que eu tenho que desenvolver diariamente, quais são as pequenas decisões diárias que eu tenho que desenvolver na minha vida para que eu venha alcançar esse objetivo que eu quero alcançar. Então, você visualizar o resultado que você quer alcançar, para você definir o seu plano de ação, é muito importante. O planejamento ele é muito importante e o próprio Jesus ele está falando aqui que nós devemos planejar para que lá na frente as pessoas não venham olhar para nós e venham falar que nós só somos aqueles que começam, mas nunca somos aquele que termina. Então venha focar e venha pensar assim, não, começar é importante, terminar é mais ainda. Em terceiro lugar cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque o apóstolo ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Vocês acham mesmo que uma pessoa que vive de qualquer maneira, que se alimenta de qualquer maneira, que tem um corpo de qualquer jeito, que não se cuida, que tá com o cabelo todo amarrotado, roupa toda amassada, vocês acham que esse tipo de pessoa agrada a Deus? Na verdade, não agrada a Deus de modo nenhum. Nós devemos cuidar do nosso corpo e tem outros versículos na Bíblia que também falam sobre a importância de glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Nós devemos adorar a Deus de corpo, de alma e de espírito. E como que vocês acham que o nosso corpo ele adora a Deus?
Então, reflita um pouco sobre isso, sobre a importância com o cuidado com o corpo. Toda vez que a gente falar, nós temos que cuidar do nosso corpo. A primeira coisa que vem é porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós já temos isso em mente, não é um motivo para a gente dar um passo a mais no cuidado com o nosso corpo, no cuidado com a nossa vida pessoal, com a nossa mente. É muito importante isso, é muito importante parar para refletir um pouco sobre isso. Você moraria numa casa que está construída de qualquer maneira, que o alicerce está de qualquer maneira, que a pintura está de qualquer maneira, que os móveis estão de qualquer maneira? Você moraria numa casa que fosse toda bagunçada, cheia de lixo, cheia de sujeira, ratos e baratas? Então é muito importante que a gente venha refletir nisso e colocar e trazer tudo isso para a nossa vida, sobre a importância do cuidado com o nosso corpo, já que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Um pouco também falando disso, mas esse já é o quarto passo, assim como você tem que cuidar do seu corpo, você também deve cuidar da sua mente, porque não se trata somente do corpo, a gente precisa ter um certo equilíbrio. Ai, Andressa, como é que eu cuido da minha mente? Estudando, lendo, meditando na palavra de Deus, orando, aprendendo, sempre aprendendo, porque nós devemos estar sempre aprendendo. Como que eu posso dizer isso para você? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 19:20: ouça conselho e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ou seja, todos os dias a gente tem que acordar com um pensamento assim: hoje eu vou aprender algo novo. Quando eu me deitar na minha cama para eu dormir, eu vou ter em mente uma coisa a mais que eu aprendi no dia de hoje. Todo dia é dia da gente aprender uma coisa nova, todo dia é dia da gente aprender e ouvir uma instrução diferente para a nossa vida. Então é muito importante que a gente venha buscar esse certo entendimento, abrir a nossa mente, cuidar da nossa saúde mental. Dentro da nossa saúde mental, devemos ser mais gratos, ser pessoas mais positivas, evitar reclamar, não ficar murmurando das coisas. Como eu já disse em outros vídeos, a nossa vida ela é uma desaceleração dos nossos pensamentos, as nossas ações são uma pequena desaceleração de tudo aquilo que nós pensamos na nossa mente. Então, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Enfim, cuide da sua mente, assim como você também deve cuidar do seu corpo. Em quinto lugar, como eu já disse aqui, mas também é um passo que é adquirir conhecimento, buscar, estudar, ler livros, ouvir podcasts, aprender sobre a vida. Porque muitas vezes os cristãos eles ficam nessa questão, eu tenho que aprender sobre a Bíblia, eu tenho que aprender sobre orar, sobre Deus, e nananá, e nananá. Sim, isso é muito importante, tenha foco nisso, prioridade. Aprenda sobre Deus, faça teologia, estude escatologia, estude a palavra de Deus, enfim, mergulhe na palavra de Deus. Mas também aprenda sobre finanças, aprenda sobre política, aprenda sobre a sociedade. Aprenda como cuidar e como educar os filhos de maneira que eles andem de acordo com a educação que você dá para eles desde que eles são pequenos. Ou seja, você não é só cristão, você vive em sociedade, você está sujeito a autoridades, você usa dinheiro. E se você usa e lida com dinheiro no seu dia a dia, você tem que aprender a manusear ele, né? Enfim, aprenda as coisas, né? Você trabalha numa empresa, você tem um emprego, você tem que aprender como trabalhar melhor, como ser um funcionário melhor, como aprender melhor se você trabalha na área da administração, como ser um melhor administrador, como se aprofundar mais na área que você trabalha. Então, buscar conhecimento e estudar é muito importante, tanto quanto você também deve estudar, é claro, na palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, ele vem em prioridade, ele está à frente, ele é o princípio e tem que ser o princípio na nossa vida, mas nós não devemos excluir as outras coisas também da nossa vida. Em sexto lugar, esteja aberto a desafios, aceite desafios, saia da zona de conforto, porque muitas vezes o que nos falta para alcançar algo a mais na nossa vida é sair da nossa zona de conforto, é aceitar o desafio, é ir adiante, sabe? Eu sei que a zona de conforto ela é maravilhosa, ela traz segurança, pelo menos a sensação de segurança, mas às vezes o que falta pra gente alcançar uma pequena realização que a gente tanto deseja na nossa vida é que a gente venha sair desse sentimento de segurança, dessa zona de conforto,
para alcançar aquele resultado que a gente quer alcançar. Sétimo lugar, seja uma pessoa persistente, como Jesus ele ensinou. Vocês lembram da viúva? A parábola que Jesus contou da viúva? Aquela viúva sempre ia diante do juiz e falava: julga a minha causa, julga a minha causa. A gente tem que aprender a ser como essa viúva, ser pessoa persistente mesmo. Se você está buscando algo das mãos de Deus, persista, ore, busque até você alcançar aquilo que você quer alcançar. Se você está buscando algo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus estudos, estude, busque, corra atrás de informações, seja persistente, persevere até você alcançar aquilo que você quer alcançar. Oitavo lugar, aceite que você não sabe de tudo, não deixa o orgulho te vencer, não perca para o orgulho. Seja uma pessoa que fala: eu não sei de tudo e eu preciso aprender. Porque muitas vezes a gente quer sim se achar e se colocar à frente, falar: não, eu sei, não precisa me ensinar. Às vezes somos até um pouco ignorantes, falamos: ai, não precisa, eu já sei disso, já sei daquilo. E talvez se a gente ficasse um pouco mais em silêncio e aceitasse que a gente não sabe de tudo, a gente talvez estava um passo à frente do que a gente está atualmente, né? Então não deixe o orgulho te vencer, tá bom? Vença o seu orgulho, aceite que você não sabe de tudo e que você precisa aprender cada dia mais e cada vez mais. Nono lugar, nada de comparações. Aceite a realidade que você está e não espere as condições perfeitas para você começar a fazer o que você precisa fazer. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou começar a estudar agora porque eu não tenho tantos marca-texto, eu só tenho lápis, borracha e caneta preta. Então eu preciso ter aquele marca-texto, no pagamento eu recebo, aí no dia que eu receber meu salário eu compro, aí eu começo a estudar. Não, isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo, tá? Aceite a realidade que você está hoje e comece com o que você tem. Comece com o básico, comece com o simples. Não fique se comparando: ai, porque fulano tem isso e tem aquilo, e por isso ele tá um passo à frente de mim, é por isso que ele consegue, eu não consigo. Não fique se comparando. Quando aprenda que a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, se você, é claro, começar na realidade que você está, com a realidade que você está atualmente. Não espere muito para começar, porque o melhor momento para começar foi ontem, foi há 5 anos atrás. O segundo melhor momento para começar é agora, então comece já, fazendo já, para que as coisas aconteçam logo na sua vida. E é claro, dê o seu melhor segundo a sua realidade. Não é só porque a sua realidade é básica, é simples atualmente, que você vai fazer desleixadamente, de qualquer maneira, não. Mas dê o seu melhor, apesar de toda a simplicidade de iniciante, vamos dizer assim, que você está no seu momento atual. Em 10º lugar, valorize as pequenas conquistas diárias. Quando você conquista alguma coisa, sabe, um simples hábito, como por exemplo, beber 2 litros de água por dia, um hábito que eu tenho pra mim, que é muito importante, é pra minha saúde. E eu tenho uma garrafa, inclusive, que é bem grande, que tem 2 litros, que eu uso ela bastante. E assim, eu consegui alcançar, quando eu olho pra aquela garrafa no final do dia, eu vejo que eu tomei toda aquela água, eu falo, sabe, me dá aquela sensação de alegria, de prazer, de felicidade, porque a gente aprende a desfrutar ali, sabe, das pequenas conquistas, das pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia, sabe, na simplicidade mesmo, porque as pequenas decisões diárias, na verdade, elas trazem muita alegria, às vezes até mais alegria pra gente do que as grandes conquistas que a gente pode alcançar na nossa vida. Então aprenda a valorizar as pequenas conquistas que você tem no seu dia a dia. Aprenda a ficar feliz, sabe, a se alegrar com essas pequenas conquistas diárias e comemorar, sabe, comemorar de fato, se recompensar por cada pequena conquista que você faz na sua vida. Em 11º lugar, uma coisa muito importante, não é só porque está aqui em último lugar que ela é a menos importante, mas na verdade ela é muito importante e ela é uma das que influencia muito a nossa vida, que é: acompanhe pessoas que agreguem positivamente na sua vida. Seja na sua igreja, seja na sua escola, no seu trabalho, nas redes sociais principalmente. Acompanhe pessoas e tenha companhias que agreguem positivamente na sua vida. Eu não falei, não é a primeira vez que eu falo, eu já falei muito no meu Instagram sobre a importância de cultivarmos relacionamentos saudáveis, sobre a importância de acompanharmos pessoas que nos impulsionam, sabe? Estar com pessoas que nos impulsionam. Não ficar acompanhando pessoas que sempre te colocam pra baixo, que sempre diminuem os seus planos, os seus projetos, pessoas que sempre estão sufocando você,
com tantos problemas, com tantas questões, com tanta negatividade. Pessoas que dizem que você não alcança, que você não pode, que você não consegue, e mesmo assim se diz amigo, se diz colega, se diz irmão. Aprenda de fato a importância que as boas companhias têm para nossa vida. A palavra de Deus nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, visualize, reflita nisso que eu estou falando para você, principalmente sobre essa questão aí das pessoas que dizem que são, mas muitas vezes não demonstram, não têm ações que são. E às vezes a gente fica preso naquela questão, mas é o único amigo, é o único irmão que eu tenho, sabe? Então, visualize, reflita um pouco nisso, porque essa questão, esse ponto é muito importante, já que as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm grande influência na nossa vida. E as pessoas que nós seguimos nas nossas redes sociais também, de certa maneira, influenciam e impactam grandemente a nossa vida. Então, reflita um pouquinho nisso, para que você possa alcançar e crescer cada dia mais na sua vida material e na sua vida espiritual. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha absorvido todo esse conteúdo, que você tenha gostado também desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo do que você está achando sobre eu estar passando um pouco mais desse conteúdo de desenvolvimento pessoal e da importância do desenvolvimento pessoal na vida de todo o cristão. Eu vou ficando por aqui, graça e paz seja com todos vocês e até o próximo vídeo.